Muito bem, pessoal. Como eu venho dizendo, Anthony Albanese é o pior primeiro-ministro da história da Austrália, e entre seus muitos erros, o mais recente é colocar em risco nossa aliança com os Estados Unidos. Então, ele tem algo a dizer sobre isso. Dito isso, quero ser justo nas críticas. Então, acho que ele está lidando muito bem com a atual crise do petróleo, pelo menos no que diz respeito à Austrália. Acho que não vamos ficar sem petróleo pelo menos até maio. Então ele conseguiu conduzir o navio, por assim dizer, sem trocadilhos para fora de águas perigosas. Então ele foi bem nesse aspecto. Poderia ter feito melhor, mas sabe de uma coisa? Justo, especialmente depois da Covid. Ele está no poder desde 2023 ou 2022, eu acho. Então ele poderia ter feito melhor. Deveríamos ter aprendido com a catástrofe da Covid e ser autossuficientes ou manter mais petróleo nas reservas. Mas tudo bem. Vamos falar da questão mais urgente. Ele foi questionado sobre o papel dele em colocar em risco nossa aliança com os Estados Unidos, e como você sabe, Trump criticou a Austrália pelo menos em 3 ocasiões, dizendo que a Austrália não deu uma mão amiga. Sabe quem mais não nos ajudou? A Austrália não nos ajudou. Não digo que nossa aliança acabou, mas acho que ele poderia ter feito melhor. Talvez eu esteja errado e Albanese tenha lidado bem. Só o tempo dirá. Vamos ouvir o que ele tem a dizer. Donald Trump afirma que planeja bloquear o Estreito de Hormuz a partir da meia-noite, hoje à noite, no nosso horário. Você acorda de manhã atualmente, pega o seu telefone e pensa: Meu Deus, o que o presidente está aprontando agora? Não, eu realmente acordo de manhã e geralmente há alguma mudança na situação no Oriente Médio. E o que eu quero ver é acordar de manhã e ver que a paz foi alcançada de forma permanente, que tivemos uma diminuição das tensões, que tivemos o fim da perda de vidas civis, que tivemos o fim disso. Não há tanta perda de vidas civis graças ao presidente Trump, que é o presidente mais humano da história. Aquela ilha Fin Long Island, eu continuo esquecendo o nome, tem 140 mil pessoas morando lá e é de lá que vem a maioria dos ataques aos navios que passam pelo Estreito de Hormuz. Obliterar a ilha, não sugiro isso, apenas digo que ele poderia. Claro, muitos civis vão morrer, mas pelo menos a ameaça será neutralizada e a economia mundial voltará aos trilhos. Ele poderia fazer isso, mas não faz. Está dando uma chance real à paz. Ele está literalmente implorando para que os iranianos ajam de forma racional, parem de tentar adquirir uma arma nuclear e parem de manter o mundo como refém. Aliados da Austrália, como Emirados Árabes Unidos e Arábia Saudita, também estão insatisfeitos. Eles não querem que a paz aconteça agora, porque isso daria ao regime islâmico uma vantagem impossível de ser aceita nesta guerra. Eles aprenderam que agora podem manter toda a economia mundial como refém, eles podem bloquear o Estreito de Hormuz e intimidar os países vizinhos. E ninguém pode fazer nada a respeito. Desculpe, não podemos concordar com isso. Trump não pode concordar com isso. Mesmo que Trump queira sair dessa guerra, ele não pode sair desse jeito. E com isso em mente, teria sido bom dar uma ajudinha para os Estados Unidos. Porque temos sorte de o país mais poderoso do mundo estar do nosso lado, ou de podermos estar do lado deles por causa dos nossos valores em comum e, portanto, interesses em comum. Mas olha, eu entendo, tá? Eu entendo. Todo país precisa cuidar dos seus próprios interesses. Nós precisamos cuidar dos nossos próprios interesses. Mas estamos tão longe do alcance do IRDC que era o momento perfeito para mostrarmos nosso valor. Agora parecemos fracos. Perda de infraestrutura civil e, o mais importante, o Estreito de Hormuz está prestes a ser aberto com liberdade de navegação. É isso que eu quero ver, e é isso que os australianos querem ver. E é isso que os cidadãos do mundo também querem ver, porque esse conflito global do outro lado do mundo está tendo impacto aqui, e está tendo impacto em todo o mundo. Senhor Trump faz muitas declarações, mas hoje cedo disse que vários países vão apoiar o bloqueio. A Austrália foi convidada a participar? Não fomos convidados a ajudar. O que fizemos foi continuar oferecendo apoio. Eu estendi o período de serviço da nossa aeronave Wedgetail no Oriente Médio. Isso está fornecendo apoio defensivo, especialmente para os Emirados Árabes Unidos e para o Golfo, países que não são participantes da guerra, mas foram vítimas dela, como resultado dos ataques não provocados do Irã.
E claro, há muitos cidadãos australianos, especialmente nos Emirados Árabes Unidos, em Dubai e Abu Dhabi, cerca de 20 mil. E por isso temos muito interesse em fornecer esse apoio defensivo para nossos amigos lá. Uma crítica que faço ao presidente Trump é que ele não pediu explicitamente à Austrália, porque Anthony Albanese disse repetidamente que não fomos solicitados. Sei que Tony Abbott disse isso e também acho que deveríamos ter nos oferecido. Tudo bem, mas isso teria significado que o Irã teria declarado guerra contra nós e isso teria algumas consequências realmente de longo prazo. Mas nós não recebemos nenhum petróleo diretamente pelo Estreito de Hormuz. Recebemos petróleo refinado de Singapura e Japão e fornecemos gás natural a eles. E foi assim que Anthony Albanese, de forma inteligente, nos tirou dessa crise iminente de combustível, porque Albanese disse tanto para Singapura quanto para o Japão que somos um parceiro confiável. Fornecemos gás regularmente de forma confiável, não precisam se preocupar. Nossas rotas marítimas entre Singapura, Japão e nós estão sempre abertas. Portanto, vocês deveriam retribuir isso. Agora, isso nos deu uma enorme vantagem e acho que é por isso que estamos seguros. Então, isso quer dizer que o Irã não nos influencia. Sei que a Guarda Revolucionária Islâmica pode afirmar que bloqueará o petróleo saudita ao Japão e Singapura, pois eles fornecem petróleo à Austrália, que declarou guerra a nós. Agora, essa é uma possibilidade que o primeiro-ministro pode ter considerado e teria dito que, ok, precisamos lidar com isso com cuidado. Se os Estados Unidos não nos pedirem ajuda direta, então talvez possamos dizer que vocês não pediram. Então, para ser justo, acho que Albanese pode ter lidado com isso de forma mais inteligente do que pensei. Ok, Albanese, mas você continua sendo o pior primeiro-ministro da Austrália por destruir o país ao trazer muitos imigrantes do terceiro mundo. Fizemos o que os Emirados Árabes Unidos nos solicitaram. Acredita que um bloqueio vai adiantar? Bem, eu quero ver a retomada das negociações de paz. Queremos ver o fim desse conflito. Isso está tendo um impacto devastador na economia global. E quanto mais tempo isso durar, maior será o impacto e mais longa será a recuperação. Há também o argumento de que o mundo vai se recuperar. Eu sei que esse argumento é muito popular, que quanto mais esse conflito durar, maiores serão as consequências, maior será a crise. Como ele mencionou, as consequências a longo prazo serão maiores. Outro argumento é que os Estados Unidos seguem aumentando sua produção de petróleo, considerado o melhor, leve e doce. Aparentemente é o mais fácil de refinar. E os Estados Unidos estão extraindo ainda mais esse petróleo. Então, atualmente, há um déficit de 20% na oferta global de petróleo. Se conseguirmos reduzir essa diferença com o tempo, então vamos normalizar os preços do petróleo. Agora, é mais fácil falar do que fazer. Mas, à medida que outros países aumentarem sua oferta de petróleo com o tempo, digamos em 1 ou 2 anos, então não precisaríamos depender do Estreito de Hormuz de forma alguma. Essa é outra consequência a longo prazo. E enquanto isso, eu sei que teremos que passar por muitas dificuldades, mas só estou dizendo que também existe outro lado desse argumento. Então queremos ver um fim para o conflito. Já deixamos isso bem claro há algum tempo. Você está viajando para o exterior novamente para tentar garantir nosso suprimento de combustível? Se esse bloqueio se prolongar, se essas negociações não forem retomadas rapidamente, você está preocupado que, em nossa região, cada país acabe pensando só em si mesmo, com alguns países retendo seus recursos naturais, seu petróleo, seu gás, coisas assim? Bem, nós tivemos um acordo com Singapura de que o comércio bilateral continuará fluindo entre a Austrália e Singapura. Singapura fornece cerca de 25% do nosso combustível refinado. Nós fornecemos cerca de 32% das necessidades de GNL para Singapura. Temos grande influência e podemos aumentar as importações de Singapura. Brunei também é um parceiro importante, fornecendo cerca de 9% do nosso diesel. Eles também são um grande fornecedor de fertilizantes, o que também é uma questão, é claro, como resultado desse conflito. E a Malásia é o terceiro maior fornecedor de combustível para a Austrália. Então, esses são países importantes. Vou me encontrar com o sultão de Brunei e com o primeiro-ministro Anwar Ibrahim da Malásia. Tenho uma relação muito boa com ambos e temos boas relações entre os países. O investimento, sinceramente, que fizemos para fortalecer nosso relacionamento com os países da ASEAN nos últimos 4 anos.
É por isso que você dialoga com parceiros em nossa região. E um dos temas disso é que as pessoas reconhecem que precisamos trabalhar juntos neste momento difícil. Pode ser uma boa resposta. Como disse, já o admiro. Ele está se esforçando para manter a crise de combustível sob controle. Mas isso ainda não o isenta de não emitir novas licenças para que possamos extrair nosso próprio petróleo. E também, eu soube recentemente que 97% da nossa produção nacional de petróleo não vai para as nossas próprias refinarias, vai para Singapura. E, novamente, não é só culpa dele. Toda a ideologia climática é responsável. Também não vou dar minha posição final porque não tenho. Eu entendo que, por um lado, precisamos ter cuidado com o nosso impacto ambiental, mas, ao mesmo tempo, precisamos ser responsáveis. Ainda não encontramos uma solução viável. Não é solução nenhuma a gente parar de extrair nosso próprio petróleo. Vamos fechar nossas próprias refinarias de petróleo para minimizar a pegada de carbono e depois entregar para outra pessoa fazer, para que eles coloquem o dióxido de carbono no meio ambiente. Isso não faz sentido nenhum. Mesmo que ele tenha tirado o navio de águas perigosas, isso não resolve a longo prazo. Fechamos nossas próprias refinarias de petróleo. Existem vários motivos para isso, mas um deles é que o governo afirmou ser mais fácil e barato comprar o produto pronto de outros países. E nós negligenciamos nossas próprias refinarias de petróleo, não as modernizamos. Essas refinarias de petróleo foram construídas depois da Segunda Guerra Mundial. Elas precisavam de melhorias, mas não fizemos porque achamos uma solução mais barata e agora estamos vulneráveis. Nós temos um continente inteiro, caramba. Temos um país do tamanho dos Estados Unidos rico em recursos, mas ainda assim imploramos por petróleo a outros países. Antes de liberá-lo, primeiro-ministro, temos perguntado aos nossos telespectadores esta manhã sobre as diferentes maneiras que eles têm economizado combustível. Muitas opiniões diferentes sobre isso. Alguns, no entanto, têm questionado o objetivo da sua nova campanha publicitária de 20 milhões de dólares que está sendo lançada, dizendo que as dicas nela basicamente dizem o óbvio. Esse é um bom uso do dinheiro público? Por que fez isso? Com certeza. Destacamos nosso plano de 4 pontos. Agora estamos no nível 2, elaborado com estados e territórios, mantendo a economia ativa, levando informação ao público. Com certeza conversei ontem à noite aqui em Canberra com alguém que estava andando pela cidade e não sabia disso. Por exemplo, tirar as barras de teto do seu carro vai reduzir o peso e diminuir o combustível que você usa. Isso é bom para economizar combustível. E adivinha? Economiza dinheiro também. Eles não tinham pensado nisso. Então, essas medidas práticas, cada pequeno detalhe realmente conta e faz diferença. E essa campanha é uma campanha modesta, mas também é importante que a gente leve essa informação direta para as pessoas sobre os 4 níveis com os quais estamos lidando. A verdade é que uma das coisas que aconteceu no início desse conflito foi que, em alguns casos, houve mais que o dobro da demanda quando isso não era necessário. Então, isso mostra que havia desinformação circulando por aí. Pessoas enchendo galões e colocando na traseira das caminhonetes e abastecendo carros. Esse tipo de comportamento não só não ajudou a situação, como também pode ser bastante perigoso encher a garagem dessa forma. É um pouco diferente encher sua garagem de combustível do que enchê-la de papel higiênico, como vimos acontecer durante a pandemia de Covid. Essas casas se tornaram verdadeiras bombas relógio. Pandemia. Então, essa informação prática é realmente importante para as pessoas. Então, esse foi o fim da entrevista, eu acho. Agora, novamente, vou criticar o meu próprio lado por criticá-lo injustamente. Então, basicamente, o que eles estão dizendo é que, por um lado, você está dizendo, não se preocupe, nossas linhas de abastecimento de combustível estão seguras. Nossos postos de gasolina não vão ficar sem combustível. Por outro lado, você orienta as pessoas a usarem o combustível com consciência. Sim, essa não é uma crítica justa, porque se as pessoas acharem que vai haver uma escassez, então elas vão começar a encher o tanque. Como vimos, as pessoas racionavam gasolina. Então isso cria uma espiral descendente e, na verdade, agrava esse problema. E como primeiro-ministro, você nunca pode dizer, pessoal, vamos ficar sem combustível em 3 semanas. Isso causaria pânico. Nenhum primeiro-ministro pode dizer isso. Pensei que nessas circunstâncias talvez você até deva mentir. Acho que é necessário mentir, mas esses políticos são espertos. É por isso que eles estão lá e nós estamos aqui.
Eles não mentem explicitamente, mas têm a arte de manipular as palavras. Ele afirmou que, se as pessoas racionarem combustível, isso causará uma escassez que não ocorreria se comprassem gasolina normalmente. Então, eu não sei. Acho que não critiquei muito ele neste vídeo. Não sei. Talvez esse seja o único vídeo em que não critico tanto Anthony Albanese como nos outros, pois, sim, essa era a ameaça mais imediata, mas não a maior. A Austrália enfrenta uma ameaça ainda maior, um colapso demográfico e social total, como ocorreu na Europa. Como estamos vendo no Reino Unido quase todos os dias, esses vídeos de quase anarquia estão surgindo no Reino Unido praticamente todos os dias agora. Isso vai acontecer na Austrália, e Anthony Albanese não está fazendo nada a respeito. Na verdade, ele está até aumentando esse problema. Ele está agravando esse problema.